Boa noite, irmãos. Eu sou Aparecida, sou trabalhadora do Centro Espírita Jerônimo Candinho. Nossa casa está localizada ali na quadra 12, na área especial. Meus irmãos, é uma alegria estarmos aqui para realizar nossa reunião pública às terças-feiras. A palestra de hoje será do Evangelho segundo o Espiritismo, será do capítulo 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. Gerson, trabalhador da casa, hoje fará uma reflexão para nós dos itens 6, 7 e 10. Esses itens têm como título Não creiais em todos os espíritos. Meus irmãos, é uma oportunidade que a gente tem de orarmos, de conhecermos os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, elevarmos as nossas vibrações. Por isso, escolha um ambiente da sua casa mais tranquilo, convida os familiares ou as pessoas que estão nesse lar, que é uma oportunidade que temos de estar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sugiro também que pegue um vasilhame com água. Essa água vai ser fluidificada ao final da palestra do nosso irmão Gerson. Como é de costume, fazemos sempre antes das nossas atividades uma prece. Então, esse momento, nós vamos fazer uma prece. Então, vamos elevar nosso pensamento ao nosso Senhor Jesus Cristo, acalmando e acerenando nossos corações, nossos sentimentos, aguçando no bem. Senhor Jesus, bondoso e amado Mestre, nós te agradecemos, Mestre querido, a oportunidade de estarmos reunidos em seu nome. Agradecemos, Mestre querido, por essa casa que nos acolhe. Agradecemos pela espiritualidade programada para a noite. E pedimos, mestre amigo, abençoe a nossa reunião pública da noite. Abençoe o nosso palestrante Gerson, nosso trabalhador da casa, que ele seja amparado, intuído. Pedimos ainda, mestre amigo, ampare a todos nós necessitados, os encarnados e desencarnados. Ampare os nossos lares, cada um, mestre amigo, com a sua luz e com a sua paz. Que assim seja, graças a Deus. Olá, meu irmão Gerson, boa noite. Boa noite, Cida. Tudo em paz? Como é que está? Tudo bem, graças a Deus. Que Deus abençoe o seu trabalho. Tenha uma ótima palestra. Obrigado. Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite. Eu gostaria de agradecer primeiramente a participação de vocês que estão aqui conosco, né, nas redes sociais do nosso Centro Espírita Fraternidade Jerônimo Candinho. Agradecer a participação de vocês aí que já estão falando no chat, né, a Jussara, a Thelma, a Rafaela, o Gomes, várias pessoas estão participando com a gente, né, na nossa reunião pública da noite. Sejam todos bem-vindos, né? Para nós é uma alegria estarmos aqui na nossa reunião pública para juntos estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. E para isso, né, nessa noite de hoje, a gente gostaria de começar, né, nossa atividade oferecendo a cada um de vocês paz, né? Então, a gente vai começar a nossa atividade com a música Te Ofereço Paz, tá certo? Te ofereço paz, te ofereço amor,
Te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Então, conforme a música fala, né, que a gente consiga trabalhar juntos, né, para que a gente possa também oferecer paz, amor, fraternidade para os nossos irmãos, né? O nosso estudo do Evangelho de hoje é muito bacana, porque vem um esclarecimento, uma orientação, né, para que a gente não acredite em todos os espíritos, né, em falsos espíritos. O que isso quer dizer? Ah, Gerson, mas eu nem conheço o espírito, né, eu nem tenho contato com o espírito. Será que a gente, no nosso cotidiano, a gente não percebe que a espiritualidade está presente da gente? E então, assim como as pessoas encarnadas, a gente também tem que prestar atenção também no que dos nossos irmãos desencarnados falam também, né? Orientam para a gente. Será que tudo que os espíritos falam, né? Dependendo dos espíritos, são mensagens que a gente pode confiar? São mensagens que a gente pode acreditar, que a gente deve seguir? Então, essa mensagem de hoje, né? Nosso estudo do Evangelho de hoje é justamente um alerta para que a gente possa, né? Tomar esse cuidado para que a gente possa triar, né, essas mensagens que chegam para a gente. A gente começa, então, a nossa atividade de hoje, o nosso evangelho, com uma mensagem, né, da primeira epístola de João, né, capítulo 4, versículo 1. Está escrito assim: meus bem-amados, não creiais em qualquer espírito, experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Interessante, né? A epístola de João falar de espíritos, mas é isso mesmo, a gente não confiar em todos os espíritos. E aí Kardec vem trazer o esclarecimento para a gente, né, colocando dessa forma: os fenômenos espíritas, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas pensam dizer, golpe mortal desfere neles. Não peçais ao espiritismo os prodígios, nem milagres, porquanto ele formalmente declara os que não opera. Então, a doutrina espírita, se a pessoa entra na doutrina espírita esperando acontecer milagre, esperando acontecer sinal do céu, esperando acontecer materialização dos espíritos, né, para acontecer prodígios, ela está no lugar errado. Né? O Evangelho vem trazer para a gente que isso não vai acontecer na doutrina espírita. Né? Do mesmo modo que a física, a química, a astronomia, a geologia revelaram as leis do mundo material, a doutrina espírita também revela leis desconhecidas, que regem as relações do mundo corpóreo com o mundo espiritual. Leis que, tanto quanto aquelas, outras da ciência, são leis da natureza. Então, na verdade, a doutrina espírita ela vem desmistificar essa coisa de sobrenatural, de que a vida após a morte é algo que é inacessível, é algo que não pode ser comentado, né? Aquela história de deixar os mortos, que enterra seus mortos, muitas vezes mal interpretada. Na verdade, a doutrina espírita ela vem trazer a orientação segura para a gente de uma forma clara, de uma forma natural, porque é assim, como o Evangelho está dizendo, a física, a química, a astronomia estudam, né, fenômenos naturais, a doutrina espírita também vai estudar
fenômenos naturais. Então, a gente tem que tirar de lado essa ideia de uma coisa mística, né? Porque isso não vai acontecer na doutrina espírita. Facultando a explicação de certa ordem de fenômenos incompreendidos até o presente, o Espiritismo destrói o que ainda restava de domínio do maravilhoso, de algo sobrenatural, algo que não podia ser esclarecido. Quem, portanto, se sentisse tentado a lhe explorar em proveito próprio os fenômenos, fazendo-se passar por Messias de Deus, não conseguiria abusar por muito tempo da credulidade alheia e seria logo desmascarado, né? Então, a doutrina espírita, ela vem justamente acabar com essa ideia, né, dessa mistificação, e para evitar que muitas vezes as pessoas que se utilizariam como emissário de Deus e pregassem qualquer coisa que assim elas entendessem, elas logo seriam desmascaradas, né? Vamos lá. Aliás, como se já tem dito, tais fenômenos, os fenômenos espíritas, né, os fenômenos naturais, por si sós, nada provam. A missão se prova por efeitos morais. É isso que a gente tem que entender na nossa vida, então. A doutrina espírita, ela vem para nos trazer o esclarecimento, ela nos traz o Consolador prometido, e os efeitos da doutrina espírita não são efeitos materiais, não são efeitos de fenômenos que você vai ver acontecer no dia a dia. Na verdade, o bom da doutrina espírita, o maravilhoso da doutrina espírita, são os efeitos morais, são as transformações morais que acontecem na nossa vida, né, que a gente vai percebendo à medida que a gente vai praticando o evangelho, à medida que a gente vai procurando se melhorar, à medida que a gente vai procurando buscar, né, deixar o homem velho, cheio de vícios, cheio de paixões, para uma nova realidade, né, a realidade da vida futura. Então, é essa transformação que a doutrina espírita traz para a gente, né? São os efeitos morais. O que não é dado a qualquer um produzir. Então, não adianta a pessoa querer produzir a mudança moral se ela não mudar dentro dela, né? Se as pessoas que estão em volta dela não mudarem também. Esse um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita, pesquisando a causa de certos fenômenos, de sobre muitos mistérios, levanta ela o véu. Só os que preferem a obscuridade, a luz, têm interesse em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, ele dissipa os mais densos nevoeiros, né? Então, a doutrina espírita, ela vem justamente trazer esse esclarecimento para as nossas vidas, né? O Espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. Olha só, gente, que interessante. A gente pensa, né, que muitas vezes a maldade, ela só está aqui na Terra, né, só está aqui entre as pessoas encarnadas, aquelas pessoas que a gente chama de bandido, aquela que a gente chama de trapaceiro, de leviano. Mas não, né? O Evangelho vem trazer para a gente hoje esclarecimento que acontece também lá no plano espiritual, né? Espíritos desencarnados que muitas vezes, são enganadores, são hipócritas, são orgulhosos, são pseudo-sábios, são aquelas pessoas que se dizem, né, serem sábias, mas na verdade são vazios, né? São vasos vazios ali, que não tem nada por dentro, né? Que passaram da Terra para a erraticidade, ou seja, para essa transição entre encarnações, né, para o plano espiritual, enquanto acontece uma encarnação e outra, e tornam nomes venerandos para, sob a máscara de que se cobrem, facilitar a aceitação das mais singulares e absurdas ideias. Então, olha só, gente, que interessante, nesse tempo aí de que a gente vive de fake news, né, na sociedade, a gente vê que isso já acontecia, há muito tempo atrás, porque o Evangelho é de 1800, né, da década de 1800, né, e a gente vê aqui, que muitos espíritos, gente, se utilizam muitas vezes de nomes, com nomes de mentores, com nome de apóstolos, como a gente vai ver aqui na frente, nome de espíritos superiores, às vezes, para passar uma mensagem que muitas vezes não é uma mensagem segura. E se a gente não estiver firme no Evangelho, seguro na nossa fé, muitas vezes a gente acaba acreditando nessas mensagens que muitas vezes chegam e não tem esse cunho moral, não tem esse esclarecimento para a gente. Por isso que é necessário, né, a gente tomar esse cuidado. Antes que se conhecessem as relações mediúnicas, antes, né, do advento da doutrina espírita, esses espíritos atuavam de maneiras menos ostensiva, muitas vezes pela inspiração, ou pela mediunidade inconsciente de uma pessoa falava, né, eu sonhei com tal coisa.
E aí, muitos acreditavam com aquele sonho que a pessoa teve. Ou eram médiuns audientes, ou médiuns falantes. Isso, a história mostra, né? Tantos médiuns que aconteceram aí durante a história, antes mesmo do advento da doutrina espírita, né? É considerável um número dos que, em diversas épocas, mas sobretudo nesses últimos tempos, se hão apresentado. Mas a gente percebe, né? O que a doutrina espírita fala? Que a gente percebe que agora, nesses últimos tempos, tem muita gente se apresentando como um antigo profeta. Eu estou falando aqui pela boca de um profeta, né? Na verdade, o profeta está me utilizando aqui para falar, para que vocês acreditem na minha profecia. Ou tem gente que se apresentam, né? Como o próprio Cristo. Tem gente que se apresenta como Maria, como mãe de Jesus, e tem outros aí, mais corajosos, outros espíritos, que se apresentam até como Deus. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. A gente tem que tomar o cuidado para perceber se as mensagens que chegam, muitas vezes essas manifestações que chegam, são manifestações seguras, né? E aí vem a pergunta, Gerson, como eu vou saber se essa manifestação que está vindo, essa mensagem que chega, né, por esses espíritos, é uma mensagem de um espírito verdadeiro, de um espírito que está trazendo ali uma orientação segura para a gente, né? João, né, o evangelista, ele adverte contra eles os homens, dizendo: meus bem-amados, não acreditais em todo espírito, mas experimentais se os espíritos são de Deus, porquanto muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. O Espiritismo nos faculta os meios de experimentá-los, apontando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais, nunca materiais. Então, a resposta está aí, gente. A resposta é, a gente vai perceber se a mensagem, né, se aquele espírito que está se manifestando, se aquela orientação que está vindo do plano espiritual é segura, se aquela mensagem em nenhum momento está maculando os ensinamentos de Jesus, se em nenhum momento ela está procurando atentar contra a própria doutrina espírita ou contra a moral, né, contra os valores morais. Porque aí a gente vai saber se a pessoa está buscando naquela mensagem somente conteúdo de natureza material, né, de natureza que é física, a gente vai perceber aí, então, que a mensagem não é muito segura. Porque a mensagem que os espíritos nos trazem, justamente elas fazem o quê? Essa transformação moral, procuram, né, trazer essa transformação moral para as nossas vidas, né? É a maneira de se distinguirem dos maus os bons espíritos, que principalmente podem aplicar-se essas palavras de Jesus. Pelo fruto é que se reconhece a qualidade da árvore. Uma árvore boa não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Então, gente, a gente vai julgar os espíritos pela qualidade das suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. É só a gente observar se aquele conteúdo realmente ele traz a transformação moral. Se não trouxer, a gente tem que desconfiar e a gente o Evangelho recomenda que a gente combata, né, esses tipos de informações, né? Ok? E aí a gente vai entrar então no próximo item, que é o item 10, né, que seriam os falsos profetas da erraticidade. Conforme a gente falou, a erraticidade é o plano espiritual, é o momento, né, de transição entre uma encarnação e outra. É o momento que você vive ali, né, no plano espiritual, entre uma encarnação e outra. E lá também existem falsos profetas, né? Os falsos profetas não se encontram unicamente entre os encarnados, conforme a gente falou, né? Há também aqueles, né, que em muito maior número, entre os espíritos orgulhosos, que aparentando amor e caridade, semeiam a desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade, lançando-lhe de través seus sistemas absurdos, depois de terem feito que seus médiuns os aceitem. Então, são muitas vezes orientações para retardar mesmo o nosso progresso, né, para retardar a nossa evolução. E para melhor fascinarem aqueles médiuns, né, ou as pessoas que desejam iludir, para darem mais peso às suas teorias, se apropriam sem escrúpulos de nomes que só com muito respeito os homens pronunciam. Então, eles vão usar para corroborar a mensagem deles, dizer que eles são, muitas vezes, né, são grandes nomes do cristianismo, mártires, né, apóstolos, e por aí vai.
São eles que espalham o fermento dos antagonismos, mesmo muitas vezes da discórdia entre os grupos, que os impelem, né, as pessoas para se isolarem uns dos outros, a se olharem com prevenção. Isso, por si só, bastaria para os desmascarar, pois, procedendo assim, são os primeiros a dar o mais formal desmentido às suas pretensões. Cegos, portanto, são os homens que se deixam cair em tão grosseiro embuste, né? Então a gente tem que tomar cuidado, para que a gente não caia, muitas vezes, nessas mensagens que quer nos separar um dos outros, ou trazer desconfiança para que a gente desconfie do próximo, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas mensagens que chegam, essas orientações, falsas orientações que chegam para a gente. Há, porém, muitos outros meios de serem reconhecidos. Espíritos da categoria em que eles se dizem achar têm de ser não só muito bons, como também eminentemente racionais. O evangelho foi até eufêmico aqui, né? Ele quis dizer que os espíritos têm que ser inteligentes, né? Não só bons, né? Os espíritos também têm que ser muito inteligentes, né? Para trazer uma mensagem segura para aquelas pessoas que estão ali recebendo, né? Aquela orientação. Pois bem, passai-lhes os sistemas pelo crivo da razão e do bom senso, e vede o que restará. Então, se você realmente passar pela peneira da razão e do bom senso, se sobrar alguma coisa ali, você absorve aquilo para você. Se não sobrar nada, gente, se a mensagem é absurda, então não guarda aquilo no teu coração. Convinde, pois, comigo, em que todas as vezes que um espírito indica como remédio aos males da humanidade, ou como meio de se conseguir as suas transformações com coisas utópicas, né, coisas impraticáveis, coisas difíceis de se fazer, ou então medidas pueris, ou medidas ridículas, você tem que fazer tal coisa, para resolver isso, você vai ter que fazer tal coisa, né, uma coisa que não tem nada a ver. Ou quando formula um sistema que as mais rudimentares noções da ciência contradizem, você tem que tomar tal coisa, você tem que usar tal coisa, né? Para você conseguir determinado objetivo que você quer, não pode ser senão um espírito ignorante e mentiroso, querendo ali, muitas vezes, né, te enganar. Por outro lado, crede que se nem sempre os indivíduos apreciam a verdade, esta é apreciada sempre pelo bom senso das massas, constituindo isso mais um critério. Se dois princípios se contradizem, achareis a medida do valor intrínseco de ambos, verificando qual dos dois encontra mais ecos e mais simpatias. Então, a gente vai ver, né, se aquilo aquela orientação vai contra o bom senso da coletividade, da humanidade, né, da sociedade que você vive. Fora com efeito e lógico admitir-se que uma doutrina cujo número de adeptos diminua progressivamente, seja mais verdadeira do que a outra, que veja dos seus em contínuo aumento, querendo que a verdade chegue a todos, Deus não confia num círculo acanhado. Vai fazer essa doutrina surgir em diferentes pontos, a fim de que por toda parte a luz esteja ao lado das trevas, né? Então, a doutrina espírita, ela vai estar, sim, né, em todos os lugares, trazendo sempre a mesma orientação, uma orientação segura, porque não é a opinião isolada de um espírito, é uma opinião, né, de uma coletividade de espíritos superiores que querem o progresso da nossa humanidade, tá bom? E para isso, né, é necessário que os nossos corações sejam tarefeiros, né, a gente esteja preparado para seguir, né, esse caminho do bem, prontos, né, firmes para cumprirmos as nossas tarefas, né? Vamos lá, então. Já somos uma multidão e temos tanto a fazer. Não cabe mais indecisão, não há mais tempo a perder. Ignorar a aptidão é resvalar, é cair. São tantas as obrigações, já não dá mais pra fugir. Ninguém aqui precisa ser um médium do ano, mas de virtudes é só ser do bem. Doar um pouco de você, doando a si mesmo saúde e moral. Já são chegados os tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia.
As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade. E vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Oh, 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 Já são chegados tempos de baixar o véu da ignorância, para dissipar as trevas dessa nossa santa rebeldia. As grandes vozes do céu ressoaram, tomemos a lira da boa vontade. E vamos ao divino concerto, fazendo a vontade do Pai. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Corações tarefeiros de Deus, na obra do bem, não há quem não possa. É de sombra e de dor, toda ausência de amor. Não vê que a redenção do mundo tá batendo a porta. Corações tarefeiros de Deus, são tantos sinais. Você é a resposta. Mova o seu coração, mãos na massa, cristão. Que a obra é de Jesus, mas a tarefa é nossa. Oh, 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 Então, o Evangelho pede, né, para que a gente possa repelir sem condescendência, né, todos os espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos, pregando a separação e o isolamento, né, pregando que as pessoas fiquem isoladas. São quase sempre espíritos vaidosos e medíocres, que procuram impor-se a homens fracos e crédulos, prodigalizando-lhes exagerados louvores, a fim de os fascinar e de tê-los dominados. São geralmente espíritos sequiosos de poder e que déspotas públicos ou nos lares, quando vivos, ainda querem vítimas para tiranizar depois de terem morrido. Em geral, desconfiai das comunicações que trazem um caráter de misticismo e de singularidade, ou que prescrevem cerimônias e atos extravagantes. Há sempre, nesses casos, motivo legítimo de suspeição. Estais certos, igualmente, de que quando uma verdade tem de ser revelada aos homens, é, por assim dizer, comunicada instantaneamente a todos os grupos sérios, que dispõem de médios também sérios, e não a tais ou quais com a exclusão de um ou outro. Nenhum médio é perfeito, se está obsediado. E há manifesta obsessão quando um médio só é apto a receber comunicação de um determinado espírito, por mais alto que este procure colocar-se. Conseguintemente, todo médium e todo grupo que considerem privilégio seu receber as comunicações que obtém e que, por outro lado, se submete a práticas que tendem para a superstição, indubitavelmente se acham presas de uma obsessão bem caracterizada, sobretudo quando o espírito dominador
se pavoneia com o nome que todos, encarnados e desencarnados, devem honrar e respeitar e não permitir que seja declinado a todo propósito. E pode passar? Pode passar. É isso. Não, pode voltar. Isso. E para encerrar, né, o espírito de Erasto, ele fala, né, é incontestável que, submetendo ao crivo da razão e da lógica, todos os dados e todas as comunicações dos espíritos, fácil se torna rejeitar a absurdidade e o erro. Pode o médium ser fascinado e iludido, pode o médium ser fascinado e iludido um grupo, mas a verificação severa a que procedam os outros grupos, a ciência adquirida, a alta autoridade moral dos diretores de grupos, as comunicações que os principais médios recebam, com um cunho de lógica e de autenticidade dos melhores espíritos, justiçarão rapidamente esses ditados mentirosos e auspiciosos, emanados de uma turba de espíritos mistificadores ou maus. Eu peço até licença, pessoal, neste momento, porque acho que minha apresentação aqui está dando uma interferência de som, não é isso? Para encerrar aqui, eu vou botar, então, separado aqui a outra música. Eu peço até licença para vocês, só um instantinho. Deixa eu pegar aqui. Mas é isso que o Evangelho vem trazer, essa orientação para a gente, né? Para que a gente não possa, né, acreditar cegamente, né, muitas vezes nessas orientações, né, que chegam para a gente, que muitas vezes parecem absurdas. Se são absurdas, se são controversas, né, e que fogem ao crivo da razão, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo, tá bom? Meu horário já está quase estourando, e para encerrar, convidaria, né, todos a cantarem com a gente aqui essa música lindíssima, né, que se chama Prece, do nosso irmão João Cabete, tá bom? Deixa eu botar aqui. Ok. Pronto. Vamos lá. Oh, Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do nosso coração. Oh, 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 Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina, e que esse dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do nosso coração. Que nosso Mestre Jesus nos abençoe, nos fortaleça hoje e sempre,
E muito obrigado pela participação, né, de todos vocês aqui na nossa reunião pública de hoje.